Pessoal, começando aqui nosso encontro. Agora esta chamada está sendo Está gravada. sendo gravada. Muito bem. Vou então, estar compartilhando com vocês nosso slide, né, de hoje. Na verdade, o que nós vamos estar fazendo é uma revisão, né, do conteúdo que a gente já tinha visto, com foco no feminino, com foco também o plural feminino e o verbo conjuntivo e alguns conteúdos que a gente viu no nosso encontro passado. Esse é o nosso objetivo hoje, né? Fazer essa revisão com vocês. E se você tiver alguma dúvida, pode suscitar a sua dúvida que a gente ajuda. Muito bem, gente. Aqui nós temos o nosso Aleph, Bet, né? Aleph, Bet. Ali está sendo Dagesh. Se ele está sendo Dagesh, eu vou falar Bet, e não Bet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav. Eu estou falando sem a correspondência porque a gente já tem isso na nossa mente, né? E aí é bom você ter isso aí, que a correspondência de cada letra, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Kaf final, Lamed, Men, Men final, Nun, Nun final, Samer, Ain, P, P final, Sad, Sad final, Pof, Resh, Shin, Sin e Tav. O Sim e o Shin, a pronúncia muda dependendo do ponto diacrônico ali que vem em cima, né? Pois bem, a gente também precisa relembrar as formas Sofi. Sofi ou finais, as letras finais. Então, eu tenho o Kaf e tenho a sua forma final. O Men e tenho também a forma do Men final. Eu tenho o Nun e também tenho a forma do Nun final. Eu tenho o P e também tenho a forma do P final. O Tsad e também a forma do Tsad final. Então, aí nós temos essas letras que são chamadas de Sofirot, ou Sofi. E Sofi é nada mais, nada menos do que a forma final das letras. Uma coisa que a gente tem que ter aí, né, e lembrar, porque vai ajudar bastante a gente, é que essa forma final, do mem final, ela é usada no plural, olha, aqui, ó, o plural. E aqui é um plural masculino, né? A gente já tinha visto essa informação, ó, o plural masculino, que é formado de men final e hirek yod. Hirek yod, né? Então, eu tenho aí Elohim. Elohim. É a marca do plural. Então, toda palavra plural que a gente encontrar, ela vai ter, se for no masculino, essa forma aí, tá? Muito bem. Agora, a regra do Dagesh. Muito fácil a gente lembrar dela, porque o Dagesh, ele tem um Dagesh fraco e um Dagesh forte. O Dagesh forte, ele tem a função de duplicar a consoante. Quando eu encontro um Dagesh forte, eu tenho que transliterar aquela consoante duas vezes. O Dagesh fraco, ele muda o som da consoante. Vimos o caso ali do Bet, né? O Bet sem Dagesh vai ser Vet, e não Bet. Então, essa aqui é a função do Dagesh fraco. Ele muda o som da consoante. Enquanto o forte, ele duplica a consoante. Essa informação era importante na hora da transliteração, né? As vogais, a gente já lembra delas, né? A vogal longa e breve. A diferença de vogal e semivogal. A semivogal é o chamado Shevá, né? Só que o Shevá, né? Olha o Shevá aqui, ó.
O Sheva são 2 pontos embaixo da consoante. 2 pontos. Deve ser 2 pontos aqui. Então, esse aqui é uma semivogal. Não é uma vogal, é uma semivogal. Tanto é que nós não contamos ela na separação da sílaba, né? Nós não contamos o Sheva na separação da sílaba. Só quando ele é um Sheva composto, ele pode ter som. O Sheva simples pode ter som, dependendo das regras que a gente já viu, né? Mas o Sheva não é uma vogal, é uma semivogal. Então, voltando à questão das vogais, eu tenho vogal longa e vogal breve. Vogal longa e vogal breve. A vogal longa A é o Kametz Gadol. A vogal longa E vai ser o Tserê. A vogal longa I é o Hirik Gadol. É o Hirik Gadol da forma do plural, tá? Rolem é o nosso O longo. Shurek é o nosso U longo. Depois eu tenho as vogais breves. Patá é o nosso A breve. Segol é o nosso E breve. Kirikatan é o nosso I breve. Kametskatan é o nosso O breve. E o Kibbutz é o nosso U breve. Então, estas são as vogais longas e vogais breves. Longas e breves estão aí de novo, né, para a gente ver a pronúncia, a transliteração, uma informação para a gente aí. Eu passei esses slides para vocês também, né, para vocês estarem também estudando, para fortalecer o conhecimento de vocês, né. Vogais breves também aqui, estão aqui, né, todas as vogais breves. A gente precisa estar com essa informação para estarmos aí com o nosso aprendizado em dia. Aqui é o Sheva. O Sheva não é uma vogal, é uma semivogal. Geralmente, o Sheva é mudo, mas pode ser que ele seja vocálico também. Vamos ver, então. Sheva é um dos sinais mais comuns no alfabeto hebraico. Sua pronúncia é de grande importância para a compreensão da língua. Aprender as regras do Sheva pode ajudar a pronunciar corretamente o hebraico. Sheva simples é representado por 2 pontos debaixo de uma letra, sendo pronunciado com uma breve pausa, sem som de vogal. Ele ocorre em sílabas não acentuadas e é precedido por uma consoante. Então, Sheva geralmente vai ser mudo. Sheva serve para preencher espaço vazio sobre uma consoante desvocalizada. Ele pode ser simples ou composto. Sheva simples é dessa forma, e o Sheva composto vai ser composto de qualquer uma das vogais, né? Esse tema nós vimos no nosso encontro passado, né? Esse conceito. É a questão da tonicidade. A regra é que a sílaba tônica do hebraico seja sempre a última. Essa é a regra do hebraico, mas tem as suas exceções. Então, vamos pensar alguma coisa sobre a questão da tonicidade do hebraico. Sílaba aberta prefere vogal longa. Sílaba aberta prefere vogal longa. A gente lembra lá, no início, né, a gente chegou a ver que a regra da formação da sílaba é consoante mais vogal, forma uma sílaba. Mas também eu tenho consoante mais vogal mais consoante. E aí eu tenho que, quando uma sílaba termina com vogal, ela é uma sílaba aberta. Aberta, porque ela termina com vogal. Não é isso? Aberta. Terminou com vogal, é uma sílaba aberta. A sílaba terminou com consoante, ela é, então, fechada. Fechada. Essa é a nossa regra.
Então, quando eu penso que sílaba aberta prefere vogal longa, sílaba aberta prefere vogal longa, eu vou ver que a maioria dos casos das sílaba aberta, eu vou usar vogal longa. Sílaba fechada prefere vogal breve. Então, a sílaba fechada, vou usar, geralmente, vogal breve. Então, essa é uma regra. Toda sílaba fechada, não acentuada, precisa de vogal breve. Então, quando a sílaba não é acentuada e ela for fechada, então eu vou ter uma vogal breve ali, não uma vogal longa. Já viu lá as vogais longas, né? Vamos ver aqui, então, nesse exemplo. Aqui eu tenho um chevá, dividindo a sílaba, eu vou ter aqui, ó, duas sílabas. Eu tenho, então, uma sílaba fechada, porque ela termina com chevá, e aqui eu tenho outra sílaba fechada, porque ela termina com consoante. Então, dentro dessa regra aqui, você se lembra que a gente tem duas consoantes, ou melhor, duas vogais com o mesmo símbolo e com nome diferente? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho, né? O Cametes Catan e eu tenho o Cametes Gadol. Usando essa regra aqui, eu vou ter dois Cametes Catan. Eu posso ter um Cametes Gadol no início e um Cametes Catan no final. Por quê? Sílaba aberta prefere vogal longa. Sílaba aberta prefere vogal longa. Sílaba fechada prefere vogal breve. Então, eu posso ter dois Cametes Catan aqui, porque são vogais fechadas, né? Porque são sílabas fechadas. E sílaba fechada prefere vogal breve. Toda sílaba fechada, não acentuada, precisa de vogal breve. Então, não tem acento aqui. Se eu não tenho acento, eu vou ter vogal breve e não vogal longa, né? Aqui, mais uma vez, eu vou dividir a sílaba aqui, ó. Eu vou ter, mais uma vez, dois Cametes Catan. Duas sílabas, Cametes Catan e Cametes Catan aqui. Não é Cametes Gadol, né? Porque o Cametes Gadol, ele é vogal longa. É vogal breve que eu tenho aqui, porque eu tenho sílaba fechada. Com sílaba fechada, eu prefiro vogal breve e não vogal longa. Então, essa é uma informação da questão da tonicidade. O que isso significa para nós? O que isso vai nos ajudar? É que a tonalidade vai ser deslocada para a sílaba final. A sílaba final sempre vai ser a tônica, mesmo com a vogal breve. Não tem problema se a vogal é breve, se a vogal é longa, não tem problema. A regra é que a vogal, que a sílaba tônica vai ser sempre a última. Nesse caso aqui, não há pontuação nas sílabas iniciais, então a tonicidade vai ser para a sílaba final. A sílaba final vai ser a tônica. Então, vencemos a questão da tonicidade. A questão da tonicidade, gente, só para vocês também não ficarem preocupados, a questão da tonicidade é a pronúncia. Não há dificuldade com relação à questão da pronúncia. A gente vai entender que a pronúncia é um detalhe. Não há que você possa dizer, está errado porque eu pronunciei errado alguma coisa. Não. Pronúncia é importante, mas nem sempre ela é essencial. Nem sempre o fato de você pronunciar algo de forma incorreta vai atrapalhar a sua comunicação. Nem sempre. Então, é bom que a gente tenha isso em mente. Mas a pronúncia correta ajuda, né? Pois bem, questão de gênero. A questão de gênero é
importante nós lembrarmos que a questão do gênero masculino no hebraico, ela não tem uma fórmula. Não há uma forma determinada para que a gente possa dizer como se escreve uma palavra no masculino no hebraico. Não, não tem. Mas tem no feminino. Então, quando a gente encontrar re mais cames, eu vou ter a forma do feminino. A forma do feminino. Ou o tav no final. Isso aqui nós estamos falando de sufixo. Sufixo, quer dizer, vem depois, né? Sufixo. Prefixo vem antes, sufixo vem depois. Então, quando eu tenho estas formas aqui, no final da palavra, no sufixo, então eu vou ter a forma do feminino, né? Eu vou ter aí um re mais cametz, ou vou ter o tav. Nesse caso, a forma do feminino. O tav, ele pode ser precedido ou de patá, ou de segol, ou do hirek gadol. O hirek gadol. E dessa forma, é a, a, a forma do feminino, né? Assim é descrita a forma do feminino. Nós vamos aprender isso vendo e só exercitando, fazendo trabalho exegético. Eu disse para vocês na semana passada que quando nós estivermos fazendo trabalho exegético, que isso vai ser no ano que vem, muita coisa do que a gente viu aqui vai ser mais fácil a gente tocar, vai ser mais fácil a gente caminhar. Então aí vamos contar com isso, né? Que com o trabalho exegético a gente consiga aprender melhor e exercitar melhor o nosso trabalho. Então, mais uma vez, aí a questão da forma do feminino. As palavras femininas, geralmente, são distintas das masculinas pela terminação. E aqui eu tenho, né, mais uma vez, a forma. Quando você está vendo esse quadradinho aqui, é porque aqui deveria ter uma consoante. Então, como não está consoante aqui, tem um quadrado. Mas aqui é o re mais cametz e aqui é a vogal que acompanha. Ah, a consoante aqui. Ou o tav. Então, essa fórmula, o tav aqui, depois a gente vai vendo essas palavras apresentadas, né, para a gente. Então, vamos ver aqui, ó. As palavras seguintes são femininas. Repare a sua terminação. Primeira delas, olha aqui, ó, a fórmula. Feminina. Feminina. E é a terminação dela que é importante. Aqui eu tenho o artigo. Você lembra do artigo? Ó, ó o artigo. E a palavra está no feminino, porque eu termina com tav. Aqui, ó, terminando com tav, feminino. Então, eu leio aqui o pecado. O pecado, porque eu tenho um artigo aqui no início, começando, né? Começando. Peraí. Não é artigo não, porque aqui não é o re, é o ret. Então, não é o artigo. Mesma forma aqui, ó, só que é ret, patá, com dagesh e patá, mas não é artigo. Aqui é a forma dela, a fórmula dela mesma. Ramat. A palavra ramat, pecado, ramatia, né? Ramatia. Então, essa fórmula aqui, mesmo que pareça um pouco o artigo, ela não é a do artigo, porque o artigo é essa daqui, ó. Você se lembra como é que é do artigo? O artigo é essa daqui, ó. Essa aqui que é o artigo. Bem parecido com essa, mas não é essa daí. Então, esquece artigo, não é artigo. Então, a gente viu aqui a forma do feminino aqui, né? Aqui, aqui e aqui. Essa é a forma do feminino. Agora, lembrando a fórmula do plural. A fórmula do plural. O plural,
é aqui, ó. Men final, hirekiot. Essa é a forma do plural. No feminino, tá aqui, né, a forma do feminino. E aqui do dual. O dual, olha a diferença do plural para o dual. Relembrando o conceito de dual, tá? Plural é fácil. Eu posso falar 2 computadores, 2 garrafas. Aí, garrafas, no plural. Computadores, no plural. Agora, dual é quando eu utilizo par, mãos, pés. Então, aí eu utilizo o dual. E a diferença aqui, ela é muito sutil. Eu já chamei a atenção de vocês na aula passada, né? Aqui, quando eu for transliterar isso aqui, eu translitero com I, IM, né? I e M. Quando eu for transliterar isso aqui, eu vou transliterar com iode, I e M. Essa é a transliteração de um e a transliteração do outro. Vocês entenderam por quê aí? Então, um é dual, o outro é plural. O de baixo é dual, o de cima é plural. É só para a gente ver. E depois a gente vai ver na prática, né? Muito bem. O masculino singular não tem fórmula. A fórmula é normal. Masculino singular. Não tem fórmula. Masculino plural. Olha aqui a forma do masculino plural. Aquela que a gente tinha estudado. Aqui vai aparecer uma letra, né? Vamos colocar um re aqui. Tem um tracinho lá para dizer que tinha uma letra ali. Tracinho só para dizer que tem uma letra aqui embaixo. Então eu tenho isso aqui, ó. Essa é a fórmula do plural masculino. O singular feminino. Aqui, ó. Singular feminino. Né? Plural feminino. Aqui, ó. Essa forma. Então, estamos aí com essa descrição do que seja plural feminino e plural masculino, né? Agora, vamos pensar. O masculino no singular, como já foi dito anteriormente, a gente tirou de uma gramática, por isso que tem essa pontuação aí, que é a ordem da gramática. Não possui terminação especial. Masculino não tem terminação especial para o plural, para o singular. No plural, geralmente possui a forma básica do singular com o acréscimo da terminação men final mais hirekiod. Hirekiod. Então, vamos ver o exemplo? Tov. Tov. Aqui eu vou ter tovim. Tovim. Bom, bons. Tov. Tovins. Mexecar. Mexecar. Que é juízo. Mexecabim. Mexecabim. Juízos. Car. 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 Cardim. Touros. Touros. Então, a terminação plural, ela é essa daqui, ó. Terminação plural. Terminação plural. Terminação plural. Essa é a terminação do plural. Plural masculino. Plural masculino. Termina dessa forma. Agora, singular masculino, normal aqui. Singular feminino. O feminino foi o acréscimo do re com câmetes.
Por isso que ele foi para o feminino. Ó. A forma do feminino é essa daqui. Para que eu possa tornar uma palavra do masculino para o feminino, é só acrescentar isso aqui no final. E aí a palavra vai se tornar feminino. Vamos ver aqui. Ó. Aqui está no masculino, aqui está no feminino. Agora, o plural do feminino, ele vai terminar com essa designação aqui, ó, com esse terminação aqui. Aí está no feminino. Feminino. Plural feminino, né? Está no plural feminino. Agora, gente, já vimos o plural. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o dual. Plural é quando a gente diz, né? 2 garrafas, 2 cadeiras, 2 mesas, 2 camas. Aí vai ficar no plural. Não precisa nem do 2, é só você entender que ela está no plural. Camas, cadeiras, garrafas, plural. Agora, quando eu uso alguma coisa que tenha aos pares, aí eu uso dual. Eu uso dual. É aqui, ó. O dual, diferente do plural, eu vou ter o mesmo men final e eu vou ter aqui um iode e mais um hirekikatan. Iode mais o hirekikatan. Aqui, ó. O final, a terminação vai ser iode, hirekikatan e men final. Aí a pronúncia não vai nem ser diferente, vai ser quase a mesma, né? In. A pronúncia é a mesma. A escrita é diferente, porque eu tenho aqui uma consoante mais uma vogal. Uma consoante mais uma vogal. Mesma coisa aqui, ó. Forma do dual. Olhos, narinas, dual. Diferença do dual para o plural. Olha aqui o plural, olha. Olha como é que está escrito o plural. Olha como é que está escrito o dual. 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 Tudo bem? Viram a diferença? Estão acompanhando? Estão com dificuldade? Tá. Eu só vou. Não é para complicar, não, pessoal, mas eu só quero mostrar para você aqui a diferença de um para o outro. Então, eu vou escrever essa palavra, né, no plural, não é no dual, no plural. Como é que eu vou escrever? O Aleph. Aqui eu vou colocar o patá, o P. Aqui, né? Mais outro patá. Agora, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar esse. Eu nem sei se a escrita vai estar correta. Possivelmente não, porque essa palavra é dual e não plural. Por isso que ela. Aí eu teria que colocar o hirik aqui, ó, o ponto do hirik, o iode aqui, que aí não é iode, é o hirik iode, e aqui o men, ó, men final. Aqui é plural. Aqui é a escrita do plural. E não dual. Entendeu? Agora, para escrever o dual, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar de novo o patá. Aqui embaixo. E olha onde é que vai o meu hirik. Aqui, ó. Aí é o dual. Diferença pequena, né? Boba. Mas faz uma boa diferença, uma grande diferença. Perfeito? Só a gente prestar um pouquinho de atenção, né? Só a gente estar aí
Atento para não confundir uma coisa com a outra. Confundir o dual com o plural. Dual, pares, narinas, olhos. Graças a Deus o português não tem isso, né? Eu posso falar narinas no plural, do mesmo jeito que eu falo cadeiras, do mesmo jeito. Não tem diferença. O português não tem isso. No hebraico tem. Fazer o quê, né? Então, vamos lá. Um resumo. Gênero e número. Masculino singular não possui terminação especial. Masculino singular não possui terminação especial. Masculino plural tem essa terminação aqui. A escrita seria melhor se a gente tivesse esse pontinho aqui, ó. Tá? Esse pontinho fosse aqui, do plural. Porque ele está muito embaixo do iode aqui, ó. Então, o ideal seria esse aqui, ó, porque aí eu teria uma consoante no qual ele ficaria embaixo. Vou colocar um aleph aqui, ó. Onde é que estaria esse ponto do... Ele estaria aqui embaixo, ó, e não aqui, ó. Aqui ele tá, aqui ele é do dual e não do plural. Vocês entenderam isso? Né? E o dual, tá certo, o dual é aqui. Eu vou ter uma consoante aqui, né? Seja ela qual for aqui, ó. Vou colocar o aleph. E aqui tá certinho, ó. O iode com o hirik, hirik katan. Aqui é o dual, aqui é o plural. Tá? Feminino. A terminação do feminino pode ser tanto essa, re, com câmex, ou essa, o tave, acompanhado de algumas vogais, mas geralmente aparece sozinho. E terminação do plural é o tave mais o roller, o tave mais o roller. Aí a terminação do plural feminino. A terminação do dual feminino vai ser a mesma do dual masculino. Dual feminino, dual masculino. Só que aí eu vou ter a desinência do feminino na palavra, né? Vai juntar as duas. Eu vou ter as duas junções com o plural no final. Com o dual no final, na verdade. Eu vou ter a terminação. Eu vou ter essa daqui, a desinência do feminino, essa ou essa, e a terminação dual no final. Falamos na aula passada, quem não estava na aula passada, se tiver dificuldade, pergunta, pode interromper, perguntar. Que esses conceitos nós vimos na aula passada, tá? Então, nós vimos na aula passada o conceito de preposição. O que é preposição? Preposição é aquilo que vem antes. Preposição, né? Vamos dar um exemplo no português. Vamos colocar aqui a palavra casa. Eu vou colocar uma preposição para essa palavra casa. Eu posso, então, para a casa. Para casa, né? Para casa. É uma preposição. Eu posso colocar também a palavra, uma preposição, em casa. Em casa. É outra preposição, né? Em casa. Mas é preposição. Quer dizer, preposição vem antes. Antes da palavra. Em casa, para casa. Então, essas expressões são chamadas de preposição, lá no português. No hebraico também. Só que a forma do hebraico, elas são três formas, né?
Quando eu quero dizer em, eu vou colocar o bet dagesh sheva. Em. Quando eu vou colocar com, eu vou usar o kaf dagesh sheva. Quando eu quero dizer para, eu vou usar o lamed e o sheva. Então, eu tenho essas três possibilidades: em, como e para. Em, como e para. Dessas formas que estão aqui serão utilizadas, né? A gente vai encontrar. Vamos ver aqui, olha, uma cabeça, em uma cabeça. Olha aqui, ó, em uma cabeça. Um pai, como um pai. Como um pai. Uma cidade, para uma cidade. Não sei aí, talvez você poderia perguntar, por que eu não traduzi aqui para a cidade? Ou para o pai? Ou em a cabeça? A gente, quando falou sobre o artigo, né, definido e indefinido, a gente disse que a ausência do artigo definido pressupõe a presença do artigo indefinido. Né? A ausência do artigo definido pressupõe a presença do artigo indefinido. Então, quando não tem nenhum artigo ali, eu vou traduzir como o artigo indefinido. Então, o nome vai ser indefinido também. Em uma cabeça, com um pai, para uma cidade. Agora, se eu quisesse dizer especificamente para o pai, aí eu teria que ter ali o artigo, né? O artigo, o pai. Pessoal, eu mandei para vocês aí esse slide para a gente treinar, né? Vamos fazer um rápido treinamento, só para a gente ter tanto vocabulário quanto também conhecimento. Então, vamos lá. Vamos primeiro com a tradução. Não, com a transliteração mesmo. Vamos primeiro com a transliteração que ajuda, né? Eu tenho aqui Aleph. Como é que eu vou traduzir o Aleph? Eu vou dar um tracinho aqui e continuar. Aleph. Eu tenho o Kametz, A. E eu tenho um Bet, só que ele está sem dagesh. Então, eu vou colocar um V. É um Av. Av. Av não tem separação. É junto, né? Não vou separar. É monossílabo. Av. Tradução, pai. Pai. Estão comigo aí? Estão acompanhando? Aqui, eu tenho aquela que o Sueliton falou lá. Olha aqui, 5 embaixo do Elohim. 5 pontinhos. Esses 5 pontinhos, ele é um Shevá. O Shevá, ele pode ser mudo ou ele pode ser vocálico. Nesse caso, é um Shevá composto de Segol. Se ele é um Shevá... Vamos começar pelo Aleph, né, gente? Vamos começar pelo Aleph. O Aleph está lá, eu vou transliterar pelo tracinho. E aí eu venho depois para o Shevá composto de Segol. Se é o Shevá composto de Segol, eu vou ter o som de E. Tá? E. Depois, o Lamed. Onde é que está? Onde é que está o... Onde é que está o Role? Olha aqui onde está o Role, olha. Tem algumas palavras, tem algum que aparece o Vav aqui. Tem algumas vezes que esse Vav aparece aqui, fazendo o Role Vav. Só que, para economizar, e algumas vezes ele não aparece. Mas o som do O vai ficar, entendeu? Então, eu tenho ali o Elo, o Elo. Agora, o Rim, né? Que é o Elo. Agora, aqui é o plural. E aqui o plural
ele é o plural do Hideki Gadol. É só o I, ó. É só o I. E o men final. Elohim. Separação. Vamos escrever a palavra toda, né? Vou trazer para cá. Aleph. Segol. Segol. Mais o role. O re. Isso. E o men final. Não ficou como deveria ficar, não, mas dá para a gente entender. Pois bem, eu tenho aqui um Shevá composto, mesmo que seja um Shevá composto, ele não forma sílaba. Eu vou procurar outra vogal. Aqui, ó. A vogal está aqui. Ó. A vogal está aqui. Eu tenho um, um Hireki Gadol, só que com men final. Aí eu tenho duas sílabas só. Elohim. Elohim. Duas sílabas. Aqui eu traduzo para Deus. Você vai consultar no léxico, você vai ver que essa palavra pode ser traduzida por outras possibilidades, né? Até anjos pode ser traduzida aí essa palavra. Vai depender do contexto. Vai depender do contexto que a gente estiver estudando aí o texto, né? Muito bem. Aqui eu tenho. Cadê o meu contexto? Um Dalet, não é isso? Dalet. D. Dalet. Mais um Kametz. Mais um Kametz Gadol. Dá. Mais um Bet sem Dagesh. Então, em vez de colocar o Bet, eu vou colocar um Vet. Aqui eu vou ter outro Kametz. Aí eu vou ter Dava. Dava, com R no final. Dava. Escrevendo a palavra aqui. Palavra escrita aqui, ó. Dalet. Tá. Dagesh. Até o final a gente começa a escrever. Isso. Separando a sílaba, eu vou ter isso aqui, ó. Duas sílabas. Duas sílabas. Essa palavra é traduzida por palavra mesmo. Palavra. Dava. Palavra. Palavra. Dava. Palavra. Essa palavra a gente já conhece aqui, né? O Aleph, transliterar por isso aqui. O Segol, o E. O Resh, R. Outro Segol, E. E o Tsadi, que aí eu tenho Eretz.
Eretz. Eretz é terra, né? Terra. Segol, re, segol. Eu disse a vocês que quando tem dois segóis, eu trago a sílaba tônica para o início, não mais para o final. Eretz. Então, eu tenho aqui uma palavra de duas sílabas. Terra. Terra. Muito bem. Gente, quem quiser perguntar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, pode falar, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida. Aqui, o iode, Y. Iode, Y. Aqui o A e um D. Iade. É uma palavra de monossílaba, né? Uma sílaba só. Iade. Iade é mão. Mão. Depois eu tenho aqui ah, é aqui, né? Bet. Bet. Eu tenho depois o patá, que é o A. Eu tenho aqui um Y, que é do iode, mais o Hirek, o I. E tem um Tav. Byte. 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 Vamos dividir essa palavra? Então, pessoal, dividindo aqui, eu vou ter duas sílabas, né? Byte. Duas sílabas. E essa palavra, ela é casa. 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 Palavra conhecida também aqui. E eita, difícil. É da direita para a esquerda, pastor. Da direita para a esquerda. Aí tu complica, né? Aí complica. Ixi. Ixi. Vamos lá. Transliterando, separando a sílaba. É uma palavra monossílaba. Quer dizer, só tem uma sílaba, né? Que é homem. Homem. Vocês fazendo aí o quadro de vocês, vocês vão ficando com um vocabulário, né? Vocabulário de hebraico. Isso aí é para mostrar que os baianos é homem mesmo, pai. Ixi. Você é macho? Ixi. Ixi. Nossa, tem gente que fala, nossa senhora. Aqui, olha, eu tenho outro bet com dagesh. B.
Ben, no final. Aqui, B. Eita, aqui. Gente, esse exercício é bom vocês estarem fazendo, vocês estarem acompanhando, porque é assim que a gente vai estar desenvolvendo, tá? Transliterando, tirando a dúvida, é desse jeito que a gente acaba aprendendo. Olha aqui, essa palavra é uma palavra que tem uma sílaba só, tá? Ben é filho. Filho. Não tem aquele filme Ben-Hur, Ben-Hur? Então, é filho de Ur. Filho. Filho. Ah, aqui, ó. Acho que você já sabe até o que é isso aqui, ó. Hã? A gente já viu. Da Vi. Davi. Davi, ele só vai. Deixa eu ver aqui quantas sílabas nós vamos ter. Ah, tem que escrever em hebraico para escrever em português. Escrever em hebraico. Então, Davi, a gente vai ter. A gente vai ter aqui 2 sílabas, né? 2 sílabas no Davi. Aqui, uma saidinha para cá, só para isso. Da Gesh, da Veit. Então, eu tenho aqui 2 sílabas no David. Deixa eu confirmar aqui só um negócio, porque esse... Não, tá certo, isso mesmo. Porque aqui, olha, eu tenho o Vav, a vogal do Hiri, que está aqui embaixo do Vav. Então, é 2 sílabas mesmo. Então, Davi. Tá certo, tá? Se tiver dúvida, pode perguntar. Tá? Vide. Não tem tradução porque é o nome, né? Davi. Aqui eu tenho uma consoante. Aqui eu tenho uma vogal e o men final, tá? O iode aqui é consonantal, não é vocálico, é consonantal. Iode, rolevav, que é o O, né? E o men final. Uma palavra com monossílaba. Ion é dia. Ion, dia. Sabe que eu não sei, mas me passou na cabeça agora, porque alguém fez uma pergunta esses dias sobre a questão do plural, né? Por que o nosso plural terminava com S e o plural do hebraico não terminava? Olha que interessante, olha. Eu tenho uma palavra aqui que começa com da. Eu perguntei, porque eu termina com mesmo final. Foi Flávio mesmo. Mas olha que interessante também, Flávio. Olha, eu começo a palavra com o Dalet, e eu traduzo ela para o Davi, que na verdade não é nenhuma tradução, é transliteração, né? Agora, eu começo a palavra com iode aqui, que é um Y, né, iode, e a tradução é dele, dia, né? Mas assim, não tem muito a ver, por quê? Porque a maioria das vezes eu vou olhar aqui, ó, davá, é palavra.
não começa com D. Aqui, ó, Eretz, terra, que a tradução e transliteração é uma coisa. Transliterar é pegar letra por letra, a letra do hebraico e ter a letra que tem o mesmo som no português. Isso é transliterar. Traduzir é pegar o som do hebraico e aquela palavra que corresponde àquele significado. Você entendeu? Então, não é muito a mesma coisa. Transliterar é uma coisa. Por exemplo, vou colocar o que está transliterado aqui. Ó. A única coisa que está transliterado aqui é o nome Davi. Está transliterado. Os outros estão todos traduzidos. Transliterado, só o nome Davi. Traduzido, todos eles estão traduzidos. É só para a gente ver a diferença entre o que é transliteração e tradução. Continuando aqui, olha, estamos Essa próxima palavra aí mesmo é um exemplo, né? Essa daqui, né? Essa de baixo aí agora. Essa daqui. É difícil de ler. Essa daqui. E é porque tem o Hirik aqui, né? Ó, o Nun com Dagesh, né? Serê, Rine, com H no final. Rine. Rine. Vou escrever de novo para a gente fazer a separação. Eu tenho aqui uma vogal. Eu tenho aqui uma consoante mais vogal. Não é semivogal aqui, não. Aqui é uma vogal. E aqui a palavra termina com um R. Então, eu tenho duas sílabas aqui, né? Duas sílabas. Porque eu tenho uma vogal embaixo do re aqui, ó. E essa vogal é o hireki, katan. Rine. Rine. Essa palavra, não tem aquela... Você olha, aponta o dedo e fala assim, olha. É esse rine aqui. Olha. Ou veja. Presta atenção. Coisa desse tipo. É uma interjeição. Olha, veja, observe. Então, esse é o significado dessa palavra aí. Aqui, essa palavra já está em cima. A única diferença que a gente tem é que na terceira palavra lá, nós temos dois kametes, né? Kametes. Agora, eu vou ter um kamet e um patá. Desculpa, um kamet e um patá. Então, essa palavra tem o mesmo significado, a mesma transliteração. A diferença aí ela é bem pouca, podendo significar uma variação da palavra, né? Então, não muda muita coisa, não. Só o que a gente tem de diferente aqui é no lugar do patá, aqui eu tenho câmera só. Essa diferença só. Mas a palavra é a mesma. Vocês conseguiram fazer aí, pessoal? Deu tudo certo? Tiveram dificuldade? É um exercício bastante simples. É um exercício que ajuda a gente tanto a fazer a transliteração, quanto a separação de sílaba, quanto também a gente fixar algumas palavras, né? Tem palavra que a gente já bate o olho e já sabe. Ó. Elohim, por exemplo. A palavra você escreve, você lê. Você já pode falar, já sei ler hebraico, já sei a palavra Elohim, já sei a palavra Ab, pai, né? Já sei a palavra Ish, que é a palavra do baiano aí que o Flávio falou, Ish.
E Ishá também, né? Porque Ish é homem e Ishá mulher. Ben, filho. Davi, Ion. Então, esses exercícios que a gente faz, mesmo que às vezes demora um pouco, pareça ser meio que cansativo, é para justamente despertar a sua visualização, para que você possa, a hora que for trabalhar um texto, já identificar aquela palavra lá, essa palavra que eu conheço, essa palavra aqui já vimos já. Muito bem, pessoal. Outro conceito que a gente já tinha visto, e a gente vai revisar agora, é o conceito do VAV conjuntivo. No português, a gente conhece o conceito de conjunção, não é? Conjunção é para ligar frases ou palavras, né? Essa é a função sintática da conjunção. Ela junta palavras e junta frases. Nós estamos aí, de forma muito progressiva e bastante lenta, né? Não estou com muita pressa. A gente já viu aí as consoantes, as vogais, formação de sílaba, separação de sílaba, sílaba aberta, sílaba fechada, já vimos semivogal, já vimos dagueche, vimos aí também o masculino, o feminino, plural, e agora a gente está vendo aí uma questão que é a ligação dessas palavras. Eu sei falar, por exemplo, homem, que é ish, e sei falar mulher, isha. Então, se eu quiser falar homem e mulher, eu vou falar ish, ve, isha. Ish, ve, isha. Homem e mulher. Se eu quero falar homem e mulher, homem e mulher. Ish, ve, isha. Ish, ve, isha. Homem e mulher. Se eu quero falar, estou construindo, né, as duas, alguns conceitos. Eu posso, além de, que a gente já viu o artigo também, além de falar homem e mulher, eu posso falar a mulher e o homem, né? Eu posso falar a isha, ve, raiz. O homem e a mulher. Ish, ver, raisha. O homem e a mulher. Então, percebe que a gente vai, a partir de alguns conhecimentos, algumas coisas que a gente já viu, a gente começa já a construir algumas coisas, a gente já começa a ter, né, alguma coisa mais sólida, alguma coisa mais palpável. A gente não vai mais ficar tão perdido como a gente estava lá no início. Não, já temos aí condições de ver já algumas coisas bem claras, né? Então, vamos lá. Conceito do VAV. VAV conjuntivo. O VAV conjuntivo aparece de várias formas no texto bíblico. Ele está sempre ligado ao início de uma frase e tem, invariavelmente, em qualquer situação, a mesma função. O VAV conjuntivo, não importa aí onde ele vai, da forma que ele vai aparecer, ele vai ter a mesma função, que é unir palavras e orações. É a função sintática da conjunção, né? Unir palavras e orações. Por isso, as regras seguintes, demonstrando seu uso, não devem preocupar muito o iniciante. A gente vai identificar somente o VAV conjuntivo, só identificá-lo, né? E a tradução dele também vai ser a mesma coisa, não vai ter muita diferença. O importante é saber que, mesmo tendo várias formas, ele permanece com o mesmo significado. Então, isso é importante a gente saber, né? Vai ter uma forma diferente do VAV? Vai. Mas ele vai ter a mesma função e vai ter também a mesma tradução. Né? Tradução. Transliteração pode até mudar, mas a tradução é a mesma.
Tudo bem? O contexto mostrará qual deve ser a tradução. Qual deve ser a tradução? A, a, a junção aí, né? Dependendo do que for a palavra, a gente vai poder fazer essa verificação na hora do contexto, né? Vamos ver, então. Forma básica do VAV conjuntivo. A forma do VAV conjuntivo é o VAV mais o Shevá. Essa é a forma do VAV conjuntivo. O VAV mais o Shevá. Shevá simples ainda, né? Então, ele não aparece sozinho, isolado. Assim como um artigo, o VAV conjuntivo não aparece sozinho, não aparece isolado. Ele aparece sempre ligado a uma palavra. Então, vamos ver o exemplo aqui. Ó. Chamai. Palavra no plural, né? Chamai. Eu vou ter aqui, ó, chamai. Chamai. Né? Que eu tenho aqui o VAV conjuntivo. Chamai. Aí a tradução e céus. Eu tenho céus aqui e céus. Chamai. Espírito, ruá. O VAV conjuntivo na frente e espírito. E espírito. Não é em espírito. Se fosse em espírito, teria que ser conjunção. Preposição, né? E não... Então, eu tenho e espírito. Né? Depois eu tenho aqui o servo. Servo. Aí eu tenho o servo, né? Com o VAV conjuntivo e o servo. E o servo. O ideal, o importante, é você aprender tanto a função do VAV, que é a junção dele, quanto a forma. A forma do VAV, né? Que é o VAV mais o Shevá. É dessa forma que a gente vai estar vendo o conceito do VAV conjuntivo, né? VAV conjuntivo, então, é o VAV mais o Shevá. Vamos lá. A regra. Falamos da regra. Agora temos as variações, as exceções à regra. O VAV conjuntivo antes de palavra iniciada com sílaba tônica. A gente já viu aí algumas coisas relacionadas à sílaba tônica, né? Antes de uma palavra iniciada com sílaba tônica, a forma do VAV conjuntivo é o VAV mais o CAMEX. Mas, já como foi dito, a tradução não varia. A tradução, ela é a mesma, né? Aí, mesmo que eu mude lá o Shevá para o CAMEX, a tradução vai ser a mesma. Não vai mudar. Por que vai mudar aqui o VAV conjuntivo? Porque eu tenho uma tônica, e aí a tônica vai exigir que eu tenha uma vogal longa, né? Por isso que eu tenho aí, no lugar do Shevá simples, o CAMEX. Depois eu tenho aí, olha, um segol duplicado, então também vou mudar, no lugar do Shevá simples, eu vou usar o CAMEX, no lugar do Shevá simples. Muito bem, ainda. VAV conjuntivo antes de Shevá composto. Tá. Eu tenho aqui a palavra, né? Com o Shevá composto. O que eu vou fazer? O VAV não vai mais ter o Shevá. Ele vai usar a vogal que acompanha o Shevá composto que antecede ele. Eu tenho aqui o Aleph com o Shevá composto com Tisserê. Então, o que eu vou ter? O Shevá composto com Patá. Aí, o que eu vou usar? O VAV vai ter o Patá agora. O VAV vai ter Patá. Né? Palavra Eliezer.
Eliezer. Eu tenho mais uma vez aqui, da mesma forma que Elohim, né? Eu tenho um Shevá com Segol. Shevá com Segol. O Vav vai, então, herdar o Segol do Aleph. Então, eu vou ter o Vav mais Segol. Vav Segol. Depois eu tenho aí um Shevá composto de Kamex. E o Vav vai usar o Kamex do Shevá composto. Então, a regra é, o Vav vem antes de Shevá composto, ele vai herdar a vogal que compõe o Shevá composto. Essa é a regra. É bastante simples, né? Não há muita dificuldade para a gente colocar essa regra em prática. Pessoal, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar lá naquele site inicial que eu mostrei para vocês no início. Eu coloquei no grupo de WhatsApp um link onde vocês vão poder acessar a página Bible Hub. Bible Hub. O Bible Hub é uma forma de você analisar o texto bíblico e, a partir da análise do texto bíblico, você poder fazer uma exegese, né? Então, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos utilizar o Bible Hub para já começar a treinar algumas coisas, já visualizar algumas coisas no Bible Hub. Pois bem, eu vou iniciar aqui, vou projetar para vocês o Bible Hub. Vamos tentar aqui fazer. Compartilhar. Wendy, você tá com o microfone aberto, meu irmão. Acho que tá dando ruído aí. Pessoal, aqui, olha, eu projetei para vocês aí o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis no Bible Hub. Esse aplicativo, ou esse site, ele permite você fazer um trabalho exegético muito bom. Além dele ter aí, né, o texto original, o texto em hebraico, ele tem a transliteração, ele tem a tradução, e ele ainda permite que você tenha um acesso a um léxico do hebraico. Vamos ver aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, como a gente utiliza o léxico. Olha aqui, por exemplo, está projetando para vocês um quadro comparativo, onde eu tenho aqui, ó, no início,
É uma tradução possível. Aí, eu tenho o texto hebraico, Bereshit. Aí eu tenho aqui o Strong. Eu vou lá nessa referência do Strong e eu vou ver o que que esse léxico, o que que essa ferramenta me ajuda, né? O que que ele vai dizer para mim? Ele vai classificar a palavra. Classe gramatical. Substantivo feminino. Transliteração. Reshit. Pronúncia. Raishit. Essa pronúncia está meio duvidosa aí, porque faltou a preposição, né? Aí só está a palavra sem a preposição lá. Transliteração fonética. Raishit. Aí eu tenho como essa palavra foi traduzida na King James e outras versões, em ocorrências, onde elas aparecem, né? Também eu tenho correspondente dessas palavras em outro texto. Por exemplo, Gênesis 10, 10. O início do seu reino, o início do seu reino, o início do seu reino, tornou-se o início do seu reino. Gênesis 49, 3. Meu poder e o princípio da sua força. Isso é porque eu já ouvi alguns pregadores dizerem, né, que Bereshit é criar do nada. Bereshit. Na verdade, esta exegese, ela precisa ser complementada com o verbo bará. Não é só a palavra reshit que é do nada, no princípio, né? Eu preciso complementar essa informação com o verbo bará. Então, vamos ver aqui, por exemplo, esta expressão. Agora vamos lá consultar a palavra bará no dicionário Strong. E a palavra bará dá forma, criar, moldar. Moldar, criar. Claro, criar, criado. E aí eu tenho ocorrências dessa palavra. Quando eu uso essas palavras isoladamente, eu não tenho muito argumento para defender a criação do nada. A criação, como os estudiosos da cosmologia dizem, né? Ex nihilo, né? A criação do nada. Mas quando eu uso Bereshit, bará, as duas palavras juntas, há uma possibilidade, há um argumento para a criação do nada. Mas a palavra isolada, Reshit e bará, por si só, nem no texto bíblico a gente vai encontrar uma referência de ter sido criado do nada. Mas a junção do bará e o reshit, aí sim, eu tenho uma possibilidade, uma confirmação da tese bíblica da criação do nada. Mas aí o texto exegético, né, um trabalho exegético, vai nos ajudar. Vamos ver, por exemplo, aqui, céu. Vamos ver a referência Strong para céu. Então, palavra céu. Classe gramatical, substantivo masculino. Transliteração, chamai. Ortografia fonética, chamain. As traduções possíveis. Astrólogo, céus. Céus, céus, firmamento, mais alto céu, celestial, céu, mais alto compasso. Então, eu tenho aqui algumas informações importantes. Agora, ocorrência dessa palavra em outros textos. Gênesis 1:8. O céu expansivo. Gênesis 1:9. Abaixo dos céus. Gênesis 1:14. Expansão dos céus. Então, eu tenho uma possibilidade de fazer um trabalho exegético muito bom, utilizando apenas essa ferramenta aí, que é o Bible
Hub. Bible Hub. Porque é o seguinte, gente, quando nós estivermos fazendo o nosso trabalho exegético, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar palavra por palavra, estudar a ocorrência dessa palavra no original, onde ela foi usada, qual era a sua função sintática, e aí sim, nós vamos seguir a nossa tarefa de estudo da Bíblia, tá? Então, é uma ferramenta que nos ajuda muito, ajuda bastante, tá? Até mesmo no nosso estudo do hebraico que a gente está fazendo aqui agora. Essa é a nossa tarefa de agora em diante. É a partir da escolha de um texto, porque a gente vai escolher texto, né? A partir do ano que vem, nosso trabalho exegético vai ser escolha de textos. Nós vamos escolher alguns textos e, a partir da escolha dos textos, fazer o nosso trabalho exegético. Fica aí, então, a dica para vocês, Bible Hub, também o Logos, que é uma ferramenta muito boa, só que o Logos é pago, né? Mas aí você escolhe, tanto um quanto o outro, Bible Hub. Mas também tem aquele outro que eu falei para vocês lá, que é o Hebraico Pro, que também é muito bom, que ajuda, né? Então, ferramentas tem bastante aí que dá para vocês utilizarem. Pessoal, eu passei alguns exercícios para que vocês estivessem fazendo, e esses exercícios, eles estão valendo nota, tá? A gente vai fazer a correção desses exercícios, vocês já me mandaram, algumas pessoas já mandaram. Eu vou aproveitar essa semana, fazer a correção, vou pontuar tanto o hebraico 1 quanto o hebraico 2 nos exercícios que a gente passou, tá? Desde o início, a escrita do nome de vocês, os exercícios de transliteração, tem bastante aí já. Quem não mandou, manda para mim até essa semana, porque essa semana eu vou corrigir todos os exercícios, vou lançar a nota de vocês. A gente tem ainda mais 2 encontros, que aí vai ser no dia 1º, tá? 1º de dezembro, e depois a gente termina dia 9. Mas é um encontro para a gente fazer alguns alinhamentos, tirar dúvidas. Eu não vou conseguir fazer aquele encontro presencial. Não vai dar para a gente fazer aquele encontro presencial, dadas nossas atividades de final de ano aqui. Não vou conseguir. Mas então a gente vai tirando, né, as dúvidas, vamos reafirmar e refazer alguns conteúdos que a gente já viu, mas para fixar aí o nosso trabalho. Na semana que vem, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses trabalhos, vamos fazer uma análise deles, e aí a gente conclui. Dependendo de como for semana que vem, se a gente já conseguir terminar, a gente dá por concluído na semana que vem. Se não, a gente usa também o dia 9 para concluir nossas atividades aí. E aí é só 2026, né? Só 2026, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou terminar com vocês hoje aqui. Na segunda-feira a gente se encontra. Vamos fazer a análise dos trabalhos que foram deixados aí. Vamos continuar fazendo a nossa revisão, tá bom? Eu mandei no link para vocês aí, no grupo, tanto o Logos quanto o Bible Hub. Se tiver dúvida, me pergunte. Se tiver alguma dificuldade também, me pergunte para a gente fazer esse acompanhamento aí. Gente, Deus abençoe vocês. Boa noite, tá? Fiquem na paz de Jesus. Essa manhã. Obrigado, pastor. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite, colega. Boa noite aí, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, boa noite.